Tito, capítulo 1. Olha para o lado, olha se tem alguém sem Bíblia e dê aquela força. Daniel está com Bíblia aí, tá, né? Tá bom. Tudo bem, Tito capítulo 1, nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim, Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Do tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Queridos, nós estamos nessa série, na carta de Tito, intitulada Igreja... Como é? Igreja do jeito de Deus. Veja lá, que começou dizendo, igreja do meu jeito. Aí o corretor divinal riscou a palavra meu e disse que a igreja tem que ser do jeito de Deus. Então é sobre isso que a gente tem procurado descobrir aqui, na carta de Tito, né, o que é que Deus espera de uma igreja. Nos últimos sermões dessa série, nós tivemos uma pausa na semana passada devido à Páscoa, e falamos sobre a Páscoa em si, né, a história, a origem e o significado da Páscoa. Mas nos sermões anteriores da nossa série, Igreja do Jeito de Deus, nós falamos sobre a importância de uma liderança para uma igreja, né? Que igreja, ela tem que ter um pastoreio bíblico, uma liderança bíblica. Mas uma característica fundamental, essencial para pastores de igreja, é que sejam irrepreensíveis. E essa irrepreensibilidade, ela deve ser destacada no seu lar, a forma como o pastor, o homem que almeja ser pastor, ama a sua esposa a tal ponto de não ter outra mulher na vida dele a não ser a sua esposa. Então, ele tem que ser marido de uma só mulher. E ele deve também ter o cuidado de criar com fidelidade os seus filhos. É uma característica, então, de um pastor irrepreensível. Mas também ele deve ter um caráter diante dos demais, das outras pessoas. Que foi o que a gente viu dos versículos 5 ao versículo 9. A partir do versículo 10, a gente viu que Paulo vai mostrar a razão porque é importante, é fundamental que uma igreja tenha pastores. A razão é porque há muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Pessoas que se dizem de Deus, trazendo uma mensagem que não vem de Deus, né? E as características que a gente viu dos falsos mestres aqui na ilha de Creta, que é onde está Tito, né? Eles eram insubordinados, eles eram enganadores, mentirosos, perigosos. Lembra que eles são chamados de feras terríveis, né? E também eram egoístas. Na verdade, não é que somente eles eram assim. Essas são características de falsos mestres. Qual é a característica de um falso mestre de hoje? Ele funda uma igreja com interesses próprios. Ele quer crescer financeiramente em cima de uma igreja. Ele quer montar um império. Ele quer enriquecer às custas do evangelho. E parece que tem muito por aí, aqui no Brasil, né? Especialmente. Tem? Você abre a TV, é só o que tem, gente explorando a igreja do Senhor. Então, nós aprendemos a lidar com os falsos mestres, primeiro, não deixando que eles falem. Paulo diz que é preciso fazê-los calar. Então, nós não podemos deixá-los falar, nem dar ouvidos ao que eles têm a dizer. E eu apliquei isso à nossa realidade, né? Nós temos uma imensidão de sermões, de pregações na internet, no YouTube. Então, a gente precisa ter muito conhecimento das Escrituras
para identificar o falso ensino, o falso profeta, quando a gente vai assistir uma pregação na internet. Isso que quando a gente identifica um falso profeta, o que é que a gente faz? Não dá ouvidos. Não presta atenção nele. Nesse você não presta atenção, tá bom? Hoje você presta atenção. Mas no falso profeta você não liga. Eu não quero lhe ouvir. Você dorme. Uma segunda forma de lidar com os falsos mestres ou com o falso ensino, né? É repreender para que aquelas pessoas que estão trilhando o caminho dos falsos mestres possam retornar para uma vida sadia, conhecendo a palavra. Hoje, essa segunda, vamos dizer assim, segunda parte desse tema, né, sobre tratar com os falsos mestres, nós vamos falar especialmente sobre o legalismo. O legalismo não nos torna melhores, é o tema de hoje, baseado no versículo 15 e versículo 16. Legalismo não nos torna melhores. Legalismo, quando você escuta isso na área do direito, é alguém que informalmente, né? Alguém que anda dentro das regras do direito, é uma pessoa que está bem fundamentada legalmente. Mas legalismo, do ponto de vista das Escrituras, ela não tem uma conotação boa. Porque um legalista, é alguém que estabelece regras, leis, mandamentos, proibições, regras de pode isso, não pode aquilo, estabelece limites, os quais a palavra de Deus nem falou disso. Então o legalista, ele vai falar que o tamanho do seu cabelo é errado, que é errado mulher usar peruca, que é errado várias coisas. E a gente aprende aqui pelas Escrituras que o legalismo não nos torna melhores, o legalismo não nos santifica, não nos aperfeiçoa, pelo contrário. Ele subverte, diminui, ele corrompe o evangelho da graça de Deus. Então, o legalismo não nos torna melhores, é a mensagem de hoje. Trago uma citação do pastor Tiago Albuquerque, pastor de uma igreja lá em Fortaleza, no Ceará, e pregando em Tito, ele diz isso aí. É muito mais fácil cobrar submissão de alguém lhe dando regras, do que explicar que a submissão acontece de maneira voluntária. Nós gostamos de regras. Essa frase parece mentira, porque ninguém gosta de submissão, certo? Mas ela é muito verdadeira, porque todo mundo gosta de inventar regra para os outros seguirem. E tem muita gente que gosta para poder satisfazer um grupo, uma igreja, uma classe. Ela gosta de se submeter a certas regras, que são regras sem fundamento nenhum, mas para poder satisfazer a maioria. Nós gostamos de regras. E com o tempo, a igreja evangélica, especialmente no Brasil, ela recebeu o rótulo de ser um ambiente cheio de regras. A igreja é um lugar cheio de regras, cheio de leis, cheio de regras tão pesadas que muita gente achava que para ser cristão precisava trilhar um caminho mais difícil do que o que Jesus disse. Jesus disse: meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas para algumas igrejas, o fardo de Jesus é pesado. O jugo não tem nada de suave, é duro. Quem nunca ouviu alguém se referir aos cristãos ao protestantismo como a lei dos crentes? Vocês já ouviram assim? De primeiro, né? Essa é nova, de primeiro. Antigamente, era muito comum eu ouvir alguém falar assim comigo: ei, Rubim, os meus vizinhos, né? Rubim, lá, para os íntimos. Rubim, tu é da lei dos crentes, como é lá? Pode fumar? Aí, não. Pode beber? Não. É interessante. Existe uma frase que diz assim, né? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Já viram isso? Pronto. Aí estabelecemos uma regra de que crente não pode beber, mas ele pode comer também até se embebedar da comida, entre aspas. E a gente cria regras e mais regras,
para dizer o que pode e o que não pode, um monte de regras, que para se tornar um crente é necessário segui-las, que fica tão difícil até de a pessoa ser crente. Alguém me contou essa semana, numa visita aqui em casa, que tinha um homem que tinha acabado de se converter depois de... Ele passou aí 30 anos sendo fumante, né? E foi para a igreja batista, se converteu, tomou sua decisão de seguir a Jesus. Coisas assim de poucos dias, talvez de uma semana, o pastor da igreja disse para ele: olha, você tem que parar de fumar, viu? Você virou crente agora. Quando Jesus transforma por completo. Você tem que parar de fumar. Só que aquele homem, ele passou 30 anos fumando. 30 anos fumando. Não foi 2 dias, não foi uma queda. Eu escorreguei e fumei. Não foi isso. Ele passou 30 anos fumando. Resultado, foi tanta pressão que ele não quis mais saber da igreja. E segue fumando. Ajudou? Regras não ajudam a nos tornar melhores. Eu penso assim, irmãos, conversando aí com as pessoas, eu disse: olha, eu penso o seguinte, uma pessoa se converte, tem seus vícios, seus hábitos, a igreja precisa aprender a deixar que o Espírito Santo trabalhe na mudança, com paciência. É muito melhor eu ter uma pessoa que é fumante aqui na igreja, chegando para a igreja, e a gente acolhendo, ou uma pessoa que tem outros problemas, e a gente acolhe, do que simplesmente dizer para elas: você tem que parar com isso aí, isso não é coisa de crente não. E elas continuarem do jeito que elas estão, mas fora de nós, longe de nós. Longe de alguém que possa ajudar. Porque legalismo atrapalha a igreja do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que fumar é certo não, viu? E que beber é certo não. É o discernimento aí. Mas a gente precisa ter a capacidade de trabalhar no agir, no guiar do Espírito Santo, sem impor regras que Deus não estabeleceu. Eu não quero dizer que o cristianismo é uma religião sem regras. A Bíblia tem lei do Antigo Testamento ao Novo. Se você abrir o livro de Tiago, é cheio de regras. Mas não somos nós que estabelecemos os limites do Evangelho. É a palavra de Deus. Não somos nós que estabelecemos as regras que as pessoas devem seguir. É a palavra de Deus. O cristianismo está além, acima do legalismo. O legalismo em Creta, não sei se eu tenho isso aqui. Isso. O problema do legalismo era comum na igreja de Creta. Ou, assim, estava começando a perturbar os cretenses, a igreja dos cretenses. Falsos mestres que Tito disse que eles deveriam ser silenciados, calados. Qual é o problema lá? Eles estabeleciam regras ou mandamentos que eram do Antigo Testamento, mas que não têm mais sua aplicabilidade hoje. Eles diziam: olha, eu tenho que seguir, tem que ser assim, ainda é para hoje. Paulo chama essas regras, esses mandamentos, de fábulas judaicas. Ele chama assim no versículo 14, né? Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então ele chama de fábulas judaicas e mandamentos de homens. Eles exigiam o seu cumprimento para que os crentes fossem mais santos, fossem aperfeiçoados, ou até mesmo que fosse um meio de salvação. Olha, você quer ser um cristão, você quer ser salvo, existe uma série de regras para você seguir. Sabemos que parte daqueles homens, provavelmente ali, eram judeus, né? Porque fala das fábulas judaicas, mandamentos de homens. Mas ser judeu não era o problema, porque a igreja nasce do judaísmo, nasce como uma continuidade da crença, da promessa do Messias, Cristo Jesus.
Então, ser judeu não era o problema. Mas eles queriam impor elementos do judaísmo na igreja. E era uma tentativa de misturar, de mesclar um cerimonialismo judaico com a liberdade cristã. Olha, você quer ser cristão? Quer seguir Jesus? Ok. Mas tem que praticar a circuncisão, tem que guardar dias santos, sagrados, festas, tem que se vestir assim, tem que colocar um quipá, e por aí vai. Era uma tentativa de conciliar o cerimonialismo judaico com a liberdade cristã. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que essas pessoas que ensinavam isso na igreja precisavam ser silenciadas. Pureza versus impureza. O apóstolo Paulo vai trabalhar então sobre isso. Pureza versus impureza. Aqueles falsos mestres ensinavam que a pureza era intrínseca às coisas. Existem coisas que são puras e existem coisas que são impuras. E certas coisas, ele dizia, podem ser usadas se elas forem puras. Certas coisas não podem ser usadas ou consumidas se forem impuras. No contexto do judaísmo antigo, tinha essas categorizações, né, de limpeza, de impureza. Quando você abre o livro de Levítico, é um livro cansativo, né, Nifrância? O livro de Levítico, você está lendo Levítico e pensa, meu Deus, Senhor, é a tua palavra, ela é a verdade, mas é difícil, Senhor, né? O livro de Levítico não é aquele livro que você lê assim, nossa, oh glória, né? Mas, se você ler com calma, com paciência, se você perseverar, você vai ver que a tônica de Levítico é sobre a santificação, né? A santificação de Israel. Quando chegar na Terra Prometida, quando estabelecer o culto a Deus, mantenham-se puros, mantenham a pureza, tanto na adoração, quanto na forma de se vestir até, a forma de se portarem, aonde lançar os dejetos, né? Saneamento. Então, fala-se muito sobre pureza, porque Israel estava na presença de Deus. Então havia um aspecto aí de cerimônia, de adoração a Deus. Então havia leis, por exemplo, sobre alimentos. Quais alimentos pode e quais alimentos não pode comer? Deus estabeleceu. Alimentos puros e alimentos impuros. São as leis dietéticas, né, que a gente chama, leis dietéticas, tem a ver com dieta, do Antigo Testamento. Agora, o que alguns não sabiam na época de Paulo aqui, e alguns não sabem hoje também, é que não existe mais esse tipo de categorização. Alimentos puros, alimentos impuros, coisas puras e coisas impuras. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, existem comidas puras e comidas impuras? Se estivermos falando sobre vencimento, vai ter comida pura e impura, ok? Então hoje é dia 7. Aí você comeu lá uma carne que o vencimento era dia 1º de fevereiro. Já passou. 1º de fevereiro. A comida estava impura, né? Tem morte na panela. Né? Mas, obviamente, quando nós falamos de comidas puras e impuras, não existe mais esse tipo de categorização no Novo Testamento. Falando no sentido se é pecaminoso ou não. Não existe isso. Obviamente, existe o cuidado que a gente tem que ter sobre o vencimento. A carne está com a cor meio estranha, né? Opa, vamos evitar. Aquele biscoito ali está meio estranho, né? Tem que evitar. Mas não existe mais esse tipo de regras alimentares no Novo Testamento. O que dizer, por exemplo, a alguém que diz que certos alimentos não se pode comer por causa da nossa fé? Eu lembro de discutir com alguém que dizia, olha, é errado comer carne, é pecado. No plano de Deus, o plano que Deus estabeleceu é que nós sejamos veganos. Aí ele só comia coentro e maxixe e outras coisas. Aí eu pensando, né, comigo mesmo, que bom, menos um aí para mim. Mas
Ele deve estar numa época difícil, porque a cebola está mais de R$10 e a tomate está por aí também. Uma época difícil para ele. Mas para todos nós, né? Mas o que dizer? Alguém que diz, olha, existem alimentos puros e impuros. Eu vou dar aqui só alguns exemplos aqui para a gente colocar isso na nossa mente. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte para os fariseus: será que vocês também não conseguem entender? Lá em Mateus 7, 18, 19. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, aqui é Marcos colocando a sua nota de rodapé. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Fecha a questão. Então, a categorização de coisas puras e coisas impuras que havia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na Nova Aliança, Jesus diz que todos os alimentos são puros. É uma nova realidade, é uma nova aliança estabelecida através do sangue de Jesus. Também o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele trata do mesmo problema aqui que estava entrando na igreja de Creta. Havia pessoas insinuando aos efésios que era necessário seguir leis cerimoniais, não fazer isso, não fazer aquilo, até não casar, até mesmo dizer que não se podia comer certas coisas para que pudessem ser santas, ou até salvas, se fosse o caso. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo falando claramente de alimentos. Se você olhar os versículos 3, aliás, o versículo 3, ele vai falar claramente que é sobre alimento. Não existe mais proibição de alimentos na nova aliança. Agora, pastor, mas eu quero ser vegetariano. Eu posso? Oxe, pode. Puxa. Perguntar para mim. Né? Pode. Agora você tem que me dar a carne. Não é isso, irmão? Você pode coma os seus vegetais, mas traga a carne para mim, que é para eu jogar fora. Né? Brincando. Então, o argumento de Paulo aqui, meus irmãos, aqui em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, é que aos puros tudo é puro, né? Ele diz isso no versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Todas as coisas de Deus são aceitáveis e puras para aqueles a quem Deus aceitou. Em outras palavras, costumes e hábitos de cunho religioso, mandamentos humanos, regras humanas, não podem nos apresentar puros diante de Deus. A pureza vem de onde? Não do alimento, ou a impureza, mas pegando as palavras do Senhor Jesus, é do coração. A questão é do coração do homem, não existe mais a questão do alimento e coisas impuras. Olha, não toque nisso aqui, que isso aqui é impuro. Só se estiver com bactéria. Mas pureza cerimonial, não existe mais isso. O que pode ser puro ou impuro é o nosso coração. O que pode ser santo ou profano é o nosso coração. Não adianta, por exemplo, eu procurar estabelecer e praticar coisas religiosas, visando a salvação dos meus pecados, porque o problema está onde? No coração. A pessoa diz, eu quero ser salvo, eu quero agradar a Deus. Então eu vou fazer coisas, eu vou dar esmolas, vou fazer caridade, vou montar uma ONG, vou dar comida, sopão. São boas obras, são coisas que a gente deve fazer mais, e o máximo que puder. Mas buscar fazer essas coisas para obter algum benefício diante de Deus é cilada. Porque tem que ser nós nos aproximamos de Deus com o coração, com fé. E não pelo que nós fazemos, não por nossas obras.
Por isso Deus não nos exige que nós façamos nada para a salvação. Deus não nos exige nada para a salvação. O jovem rico chega para Jesus: bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: você conhece os mandamentos, não conhece? Conheço. Ó. Né? O que é que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar para a salvação? Não tem regras, não tem passos, não tem leis. Existe um negócio chamado fé, e ela vem do coração. A pureza ou a impureza não está nas coisas, é uma questão do coração. Por isso Deus não exige que nós façamos nada. Ele mesmo fez. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele fez. Ele fez tudo. Eu preciso só fazer uma coisa: crer no Senhor Jesus. Lembra? O apóstolo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É crer. Por outro lado também, o apóstolo Paulo fala que aos impuros tudo é impuro. Ou seja, para os puros, tudo é puro. O sentido aqui é de que o que o puro faz, ele faz para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Se ele vai comer, se ele vai beber, se ele vai fazer qualquer coisa, ele faz para a glória de Deus. Agora, para os impuros, tudo é impuro. Por quê? Um coração impuro é incapaz de fazer algo que possa agradar a Deus, pois a mente e a consciência deles estão corrompidas. Você quer ser uma pessoa salva em Cristo Jesus? Deixe que Ele entre no seu coração. É uma questão do coração. Você não precisa fazer nada. Deixe que Ele entre no seu coração. Agora, você que é crente no Senhor Jesus, você diz: eu quero ser mais santo. Continue alimentando o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Eu quero ser mais santo. Eu vou mais à igreja, eu não vou mais faltar culto para eu ser mais santo. Eu vou ler todos os livros cristãos que o pastor indicar, porque eu quero ser mais santo. Eu vou assim fazer só coisa certa, porque eu quero ser mais santo. Isso também não depende de nós. Nós estamos esquecendo de uma pessoa importantíssima para a nossa santificação, que é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. Essa obra quem faz é Ele. E falando desses impuros e descrentes, quer dizer, aquelas pessoas que não têm fé em Deus, Paulo acrescenta que eles professam conhecer a Deus, no versículo 16. Professam conhecer a Deus, mas as suas obras acabam negando ou entregando essa realidade de que eles não conhecem a Deus. Versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então Paulo diz: olha, esses impuros e descrentes, esses que não têm fé em Deus, professam conhecer a Deus, mas as suas obras entregam a realidade. Eles não conhecem a Deus. Eles negam a Deus através das suas obras. Paulo fala daqueles falsos mestres que não tinham a fé em Deus, mas queriam ensinar os outros como seguir a Deus. Eles não têm fé em Deus, são descrentes, ímpios, mas querem ensinar os crentes a servir a Deus. Mas as suas obras denunciam que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados. Pois o que eles fazem não revelava Cristo. E aí é que está. Quando eles ensinam sobre fazer obras para a salvação ou para a santificação, ele está deixando uma pessoa de fora. Jesus e a sua cruz. Por quê? Quando uma igreja é ensinada apenas a seguir regras sobre pode ou não pode,
sobre faça isso ou não faça aquilo, ela deixa de lado o evangelho da graça. Cadê o evangelho? Cadê Jesus aí? Só tem regras. E como eu disse, eu não estou defendendo aqui o antinomismo, né? Vivemos sem lei. Não é isso. Mas a lei está na palavra. A questão é que eu não preciso inventar nada. Olha, vamos fazer algumas regras para que os jovens não saiam da nossa igreja. Vamos estabelecer padrões para que as pessoas não saiam desse grupo aqui. Nós não precisamos disso, fazer isso. Eu vou partir para a conclusão. Alguém teria coragem aqui de tomar 2 litros de água bem geladinho? Aí, calor, né? Tomar 2 litros de água bem geladinho. Não de uma vez, lógico, né? Mas todo mundo aqui tem coragem de tomar 2 litros de água bem geladinho durante o dia, né? Se você souber que alguém botou uma gotinha de água do esgoto nessa água. Uma gotinha, um pinguinho de nada. Deu nem para perceber. Você vai beber essa água? Sim ou não? Olha. Sempre tem alguém que diz assim, depende. Depende, dá para frever? Se eu tiver na sede, é capaz de eu beber. Mas você teria essa coragem? Tem um vídeo aí, deixa eu mencionar, tem um vídeo aí, depois eu fiquei com medo, né? Dos acampamentos, tá? Tem um vídeo aí de um bebedouro lá, tá lá o bebedouro. Aí de madrugada aparece um rato indo lá no bebedouro, botando a boca no bebedouro. Pronto, acabou, nunca mais eu bebo. Mas você teria coragem de beber 2 litros de água, sabendo que tem um pinguinho, só um pinguinho de nada de esgoto nessa água? Não, né? Ninguém é doido. É isso? Paulo diz lá em 1 Coríntios 5 e 6 que um pouco de fermento leveda, fermenta a massa toda. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Quem já fez pizza aqui? Oxente. Bora os pizzaiolo aí. Valeu, Olívia. Uma massa de pizza, se você vai fazer uma massa de 500 gramas, você usa 10 gramas de fermento. 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento. Quer dizer, você compara um com o outro, a diferença é muito grande. Mas aquele pouquinho de fermento vai fazer aquela massa dobrar, triplicar. Dá para você fazer umas 4 pizzas grandes, família. Incrível, né? Eu lembro que eu fui fazer uma pizza, a última vez que eu fui fazer, eu fiz a massa, dobrei, e fazendo a massa, e Josias na expectativa, eita, comer pizza com sem leite, como ele disse, com sem leite, sem queijo, que ele não pode, aí só com outra coisa, com presunto. Aí, eita, vamos lá, a pizza vai já sair, eita, vai já crescer. Aí, a massa bem bonitinha, coloquei para descansar, coloquei em cima da mesa, pronto, agora vamos esperar 40 minutos, depois eu vou, tal. Aí quando eu olhei para o fermento, ele estava lá, inteirinho, no pacote. Aí pronto, 500 gramas de farinha para o lixo. Vamos fazer outra. Mas Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. O que ele quer dizer com isso? Em 1 Coríntios 5 e 6. Ele está falando no contexto do pecado na igreja. Ele diz que se a igreja tolerar o pecado na igreja, no seu corpo, vai afetar todo o corpo da igreja. Eu estou com uma unha aqui com um probleminha. Né? E de alguma forma isso incomoda o corpo todo. Quem já teve essa experiência sabe. Paulo diz, um pouco de fermento leveda a massa toda. Se nós permitirmos que pequenos falsos ensinos, um pouquinho de legalismo, um pouquinho de coisa que não vem da palavra,
comece a entrar na igreja, isso pode prejudicar a igreja toda. Assim como uma gotinha de água de esgoto contamina 2 litros ou mais de água pura. A igreja do jeito de Deus é fiel ao Evangelho de Deus, não aos mandamentos humanos. Ah, mas o pastor fulano disse que a gente deve fazer as coisas assim. E pastor fulano é Deus? É Jesus o nome dele? Não, é Carlos. Ah, então pronto. É Davi. Não, então pronto. É Zebedeu. Ah, então piorou. Vocês já ouviram alguém falar assim, né? Se você fizer isso, cumprir isso, seguir esses passos, você vai ser mais santo. Coloque uma água em cima da TV, ou em cima do seu receptor, antigamente. Faça uma oração. Eu vou fazer uma oração e depois você vai beber essa água e você vai ser mais santo. Se você vier a todos os cultos, você será mais santo. Se você tiver o cabelo de tal tamanho, você será mais santo. Se você não pintar as unhas, você será mais santo. Se você se tornar vegetariano, você se tornará mais santo. E pode criar mais regras aí, mais regras, e as pessoas vão dizer, se você fizer isso, você vai ser mais santo. E isso é justamente o problema do legalismo. Ele procura meios de salvação ou de santificação fora da palavra de Deus. E a gente não precisa inventar nada. A mensagem do Evangelho tem se a gente for pegar o Novo Testamento, 2.000 anos, pegar completo aí, 3.500 anos. É a mesma mensagem esse tempo todo. A gente não precisa inventar nada. Tem que confiar no Evangelho. Nós não temos a capacidade de tornar a igreja mais santa a partir de nossas regras e mandamentos. Nós temos de nos submeter ao Espírito Santo, deixar que Ele cuide disso, da santificação, através do nosso esforço em pregar a palavra, o nosso esforço em ensinar a palavra uns aos outros, e o nosso esforço em orar uns pelos outros. Isso é ser igreja. Nós não criamos regras. Nós vamos com a palavra, ensinamos a palavra, pregamos a palavra, ensinamos a palavra uns aos outros, oramos uns pelos outros. Porque ninguém é melhor do que Deus para tornar a sua igreja mais pura. Amém. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o quanto é problemático nós estabelecemos uma igreja baseada em regras humanas. E muitas vezes, Deus, nós caímos nesse erro, e porque achamos, Deus, que precisamos talvez impor limites, impor padrões que sejam mais, que nós achamos mais saudáveis. Mas nos ajude, Deus, a confiar mais na Tua palavra, na Tua direção, na direção do Teu Santo Espírito. Que, ao nos guiar, Deus, nos ajude a viver mais livres pelo Teu agir, não pelo nosso agir. Ajude, Deus, para que nós tenhamos aqui pessoas que amam o Evangelho de tal ponto que consigam discernir a liberdade cristã, mas também que hajam pessoas comprometidas com a Tua palavra a tal ponto que obedecem a Tua palavra, doa quem doer, custe o que custar. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.